Pode se assentar, irmãos. Que bom que você veio. Como o ambiente do louvor, né, irmãos? Ele nos arrebata. Quero também cumprimentar os nossos irmãos de casa que estão acompanhando a gente aí pela live, pela nossa transmissão ao vivo. Se você quiser, você pode aí comentar, compartilhar, curtir. Eu quero ministrar uma palavra de Deus para a tua vida. Quem veio para receber, diga amém. Antes eu queria organizar uma coisinha aqui. Será que o pessoal de trás poderia ocupar essas primeiras cadeiras aqui? Para me ficar mais perto de vocês. Pessoal, vem um pouquinho aqui mais para frente. Vocês estão tão distantes do altar. Vem um pouquinho mais para frente. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Maravilhoso. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Quem veio para receber, diga amém. Glória a Deus. Nós estamos numa campanha, numa série. Ele me criou para algo maior, já há algumas semanas. E a cada semana Deus tem sido assim, tão generoso, né? E hoje o tema que Deus me deu é: dias melhores estão por vir. Vamos dizer juntos essa frase, irmãos. Dias melhores estão por vir. Quem crê nisso, diga amém. Você tem essa expectativa no teu coração? Eu digo isso porque eu acredito que cada dia é um dia que Deus nos dá e uma nova oportunidade surgindo. É uma nova oportunidade para a gente acertar o que precisa ser acertado, para a gente plantar a semente que precisa ser plantada. Eu acredito que aquilo que nós estamos colhendo hoje é fruto daquilo que nós semeamos ontem, ou semeamos há tempos atrás. E se a gente deseja viver algo novo, a gente também precisa mudar a semeadura. Amém, irmãos? Eu acredito nisso. Então é todos os dias a gente criando expectativa para o melhor de Deus. Agora a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas, para que o nosso relacionamento com Deus não seja um relacionamento só de toma lá, dá cá. Não tem um negócio assim, toma lá, dá cá. O que quer dizer isso? É assim, eu cumpro as minhas obrigações e Deus cumpre a dele. Então assim, eu faço e Deus me dá. Irmão, Deus não quer ser só um cumpridor de obrigações. Deus ama te abençoar. Deus ama nos abençoar. Ele ama. Só que é muito mais do que isso. Mais do que te dar, Deus quer você. Fala amém por isso, né, irmão? Amém por mais do que te dá, Ele quer você. Você é o alvo dele nessa noite. E mais do que um relacionamento, né, eu falo que relacionamento com Deus não é contrato, é aliança. Deus quer uma aliança contigo, uma aliança de fidelidade. Deus quer ter intimidade no nosso relacionamento. Sabe por quê? Deus está muito mais preocupado num relacionamento de intimidade do que numa relação de favores e deveres. Não é patrão e empregado, né, irmão? Não é isso. Senão a gente está igual aquela parábola da Bíblia, do fariseu e do publicano. Já leu isso na Bíblia, irmão? A parábola do fariseu e do publicano. Porque a gente acha que, não, porque eu já oro, não é porque eu jejuo, é porque eu leio a Bíblia, é porque até estou pecando menos, né? Não tem um negócio assim, irmão. E a gente acha que por isso Deus tem a obrigação de fazer. E não é esse nível de relacionamento que Deus quer, porque na verdade a gente está fazendo da exceção a regra. Porque orar é o normal para um cristão, ler a Bíblia é normal para um cristão, buscar a santidade é normal. Só que a gente está usando essas coisas para com Deus, achando, né, que a gente, né, eu sou mais cheiroso, eu sou mais bonzinho, eu pequei menos, então eu mereço mais do que o outro que pecou. E não é assim. Até porque se a gente for olhar a forma de Deus trabalhar, a gente fica meio assim, assustado. Porque quando a gente olha para a Bíblia, as escolhas de Deus, irmão, não é o óbvio. Se você pega Davi, Davi não era o óbvio. Davi era o menor da casa. Tem alguém aqui comigo me acompanhando? Davi era o menor da casa. E Deus falou, é ele que eu quero. E quando Deus, irmão, cisma com alguém, eu vou usar esse termo, né? Irmão, quando Deus cisma com alguém, já era. Não tem ninguém nessa terra que pode parar, um homem, uma mulher, que decidiu andar com Deus, decidiu se unir a Deus para um propósito maior. Se unir a Deus a um quê? A um propósito maior, é maior do que a minha própria vida. Eu falo isso para a gente tomar cuidado, para a gente não ter aquele relacionamento com Deus no automático. Eu quero ler o texto aqui da Bíblia, não é o meu texto principal, mas eu quero ler esse texto. Lucas 18:9 diz assim: e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos. Confiavam em quem, irmão? E crendo que eram justos e desprezavam os outros. Olha, 2 homens subiram ao templo a orar. Um era fariseu, o outro era publicano, né?
Fariseu é aquela classe denominada religiosa da época, assim acima, né? Acima das classes mais baixas. O publicano era o público, né? Era alguém ali das classes mais baixas, vamos dizer assim. Aí a Bíblia diz, e o fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira. Olha o que ele dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Como se isso aqui, irmão, fosse assim algo surpreendente para Deus. Ele fala aqui que eu não sou ladrão, eu não roubo as pessoas, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, como se ele estivesse falando algo absurdo para Deus. Aí ele está dizendo: eu não sou como o publicano aqui do lado, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. Aí a Bíblia vai falar que o outro orador, né, o publicano, diz assim: porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será o quê, irmãos? E qualquer que a si mesmo se humilha, será? Você entende, irmão, que a forma de Deus trabalhar é diferente da minha, da sua. Enquanto um estava apresentando para Deus um currículo, o outro está dizendo: eu não mereço nada, porque na verdade tudo é pela graça e pela misericórdia de Deus. Se estamos de pé, é porque Deus tem usado a sua misericórdia sobre a nossa vida. E esse relacionamento que as pessoas estão tendo aí fora é um relacionamento automático, né? Achando que Deus, eu faço os meus deveres e Deus faça a sua obrigação. Você imagina isso num relacionamento conjugal? Você imagina, vê se vai funcionar. E a Bíblia faz essa comparação, né? Do noivo que vem buscar a noiva no grande dia, esse relacionamento, né, ligado ao casamento. Eu acredito que é isso. Deus quer transformar a sua vida na vida de um relacionamento com Ele, onde você tem o céu aberto sobre a tua vida todos os dias, irmão. Tem um texto na Bíblia que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O que a Bíblia está nos ensinando, irmão? Agradar o coração de Deus é como um filho que agrada o coração do pai. Qual é o pai que quer um relacionamento de todo dia o filho só pede, irmão? Só pede, só aparece para pedir. Qual é o pai que vai se agradar com um relacionamento desse? Nenhum. O que eu quero mostrar para você é exatamente isso. É aquele relacionamento de: pai, está tudo bem? Pai, eu orei pelo Senhor hoje. Ô pai, está precisando de alguma coisa? Ô pai. Então, agradar o coração de Deus é fazer a vontade dEle, é amar as coisas que Deus ama, é se interessar por aquilo que Deus se interessa, é buscar o que Deus deseja que a gente busca. Tem alguém aqui comigo nessa noite me entendendo? Eu creio que nessa noite, essa palavra Ele me criou para algo maior. O meu tema de hoje é esse, irmão: dias melhores estão por vir. Eu creio nisso, eu creio. Lá em Hebreus eu quero contar a história de um homem chamado Abraão. Hebreus 11, 8 a 13, o texto vai entrar para você aqui. E pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também já amortecido saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O apóstolo Paulo está mostrando para nós a história desse grande homem chamado Abraão, que é considerado o pai da fé. Então a gente não está falando de qualquer pessoa, está falando de alguém que é um modelo de fé. Quando o assunto é fé na Bíblia, ninguém consegue superar Abraão,
porque ele é um modelo de alguém que Deus olhou para a terra e viu no coração dele a motivação correta. Irmãos, se Deus olhar para mim, para você nessa noite e encontrar a motivação correta, pode ter certeza que Deus vai lhe surpreender e vai lhe entregar coisas inimagináveis que você pode pensar assim: meu Deus, se Deus olhar para mim, para você, e encontrar um coração confiável. Coração o quê, irmão? Confiável. Então todos nós, quando conhecemos a história de Abraão, nós conhecemos as promessas que estavam sobre Abraão, mas nós esquecemos que Abraão recebeu a promessa, creu na promessa, mas não viu a promessa se cumprindo na sua totalidade. Quando Deus chama Abraão, o chamar de Abraão era algo impensável. Eu torno a dizer, não era o óbvio. Não pense que Deus vai trabalhar no óbvio na nossa vida. Fé não é o óbvio. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera, e a convicção de fato que ainda não aconteceram, mas vão acontecer. Isso é fé. Fé não é o óbvio. Abraão não era o óbvio, porque avançado em idade, Sara era estéril, mas foi alguém que Deus escolheu para uma grande obra. E quando Deus decide escolher alguém na terra para uma grande obra, pode ter certeza, Deus vai providenciar tudo na tua vida para que a palavra dele se cumpra e para que a promessa dele se cumpra. Agora, eu diria que talvez porque Abraão se distraiu no meio da caminhada. E um dia eu disse aqui que tudo que foge do meu propósito é o quê? É o quê, irmão? Tudo que foge do meu propósito é distração. Então eu preciso ficar atento para que eu não me distraia com as coisas desse mundo, para que eu não venha me apequenar diante de um chamado tão maravilhoso que Deus me entregou e que Deus te entregou, diante da pessoa que você é e que pode fazer muito sentido na vida de alguém, diante do teu chamado, porque Deus te escolheu para uma grande obra nessa terra. Por mais que você diga assim: pastor, mas se eu te contar a minha história, pastor, mas se eu falar para o senhor, meu irmão, Deus não está olhando para isso. Deus não está olhando para os meus débitos, para acrescentar crédito. Não, o que Deus espera de nós é uma coisa chamada verdade e sinceridade, irmão. Verdade e sinceridade. E na maioria dos chamados desses homens, que não era o óbvio, Davi não era o óbvio. Por exemplo, Josué, Moisés não era o óbvio. E Deus falou: mas é você que eu vou usar. É você que eu quero. E é isso que vai fazer a diferença na nossa vida, irmão. Porque o inimigo tem usado todas as táticas para tentar te parar, para te desencorajar a buscar Deus. Você começa a firmar na presença de Deus, daqui a pouco aparece alguém para começar a te afastar de Jesus. Até as nossas amizades e certas rodas que a gente participa, e certas mesas que a gente senta, a gente tem que tomar cuidado, porque tem amizade que não é de Deus, irmão. É coisa do cão que vem para roubar a nossa paz, para tirar o nosso foco. Eu falava do Salmo 1 essa semana orando, porque o Salmo 1 é isso: bem-aventurado é o homem. Homem aqui não é só homem não, tá, irmão? É homem e mulher, né? Não tem gênero não, mas é homem e mulher. Bem-aventurado é o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que eu dizia sobre isso? Uma pessoa não começa a se esfriar na fé do dia para a noite. Né? Ela acordou: não quero ser não, mas são situações, são pequenas situações que vai roubando a tua sensibilidade, vai roubando a tua motivação, vai deixando você um pouco mais duvidoso. Daqui a pouco eu não vou mais ler a Bíblia, porque o Salmo mostra isso para a gente. Ele vai dizer: primeiro ele anda com o pecador, ele está andando, depois ele para, não, primeiro anda, bem-aventurado é o homem que não, segundo, primeiro ele anda no conselho do ímpio. Já está errado, irmão. Se você está ouvindo o ímpio no que sentido, pastor, só quer dizer? Tem pessoa ímpia lá fora, que eu digo assim, que não é crente, mas que tem bons pensamentos, bons conselhos, às vezes na área profissional, às vezes numa área, ok. Eu estou dizendo alguém que é ímpio, que está o tempo todo perturbando, querendo te tirar da presença de Deus, com conselhos vãos. É isso que a Bíblia diz: conselhos vãos. Acaba com esse casamento, acaba com a sua vida, ou sabe essas coisas assim que vêm para roubar a nossa paz. Ele está dizendo que anda com o ímpio, depois ele para no caminho do pecador. Agora já não está andando, ele já parou, que chamou a atenção. Daqui a pouco ele diz assim, ele está sentado na roda. Então primeiro começa andando, depois ele para, depois. Então isso é gradativamente. Então a gente precisa tomar cuidado, para que o nosso coração
esteja na presença do Senhor, 100%. Deus quer você por inteiro na presença dEle, irmão. E a obra que Deus vai fazer na tua vida é tão grande, é tão tremenda. Eu falava isso esse dia com a pastora. Eu não sei porque Deus gosta de gente problemática. Deus não gosta de gente fácil, irmão. Deus gosta de gente, parece assim, quanto mais problemática, é esse aqui que eu quero. Mas não, é esse aqui que eu quero. Porque a gente, quando olha para a Bíblia, né, tem umas histórias assim. Você vê quem era Paulo, irmão? Problemático. Paulo era um cara problemático, sanguíneo, fleumático, né? Fleumático. Pedro, aquele cara problemático, que vivia o tempo todo negando a fé, vivia o tempo todo olhando para trás. Quer saber de uma coisa? Eu vou lá. Jesus, quando morre, a primeira coisa que Pedro vai fazer, reunir os discípulos, vão voltar a pescar. Acabou o ministério. Você está entendendo? Deus aposta, eu vou usar esse termo aqui, não é pejorativo, mas parece que Deus assim, eu quero correr risco. É esse que eu vou usar, esse aqui, sabe, que não tem nada a ver, família não é crente, não tem ninguém na família, na casa, não tem ninguém que tem histórico de crente, tem nada. É você que eu vou usar, é você mesmo. Porque toda geração, irmão, tem o seu Davi para derrubar. Eu já te expliquei isso aqui. Você precisa identificar qual é o nome desse gigante. Aliás, cada geração tem o seu Golias para derrubar. Você só precisa identificar qual é o nome desse Golias. Pode ser analfabetismo, ninguém consegue estudar na minha família. Pode ser álcool, vício, droga, ninguém consegue romper. Pode ser uma vida estagnada de pobreza, ruína e miséria, ninguém consegue romper. Pode ser uma vida de divórcio, você vai ver na geração, tem várias camadas dentro da sua genealogia, ou do seu parentesco, de avós, de bisavós, de separação, divórcio. Então assim, cabe a quem? Cabe a mim me posicionar, porque quando eu me posiciono, tudo em minha volta se organiza. Vamos dizer isso, quando eu me posiciono, tudo em minha volta se organiza. Agora o posicionamento é meu, porque essa história de destino, né, o destino está traçado, irmão. Qual é o destino? O meu destino está traçado, vai ser de glória em glória, de vitória em vitória. É um destino traçado para destruição. Não adianta lutar, porque é destino. Que destino? O teu destino está nas tuas mãos, e é você que dá a direção que você quer. E eu decidi, irmão, eu quero contribuir muito para a minha geração. Um dia eu posso não estar aqui, mas vão ter que falar da gente, irmão. Vão ter que falar de você. Olha, eu conheci um homem, uma mulher de Deus que passou por essa terra, povo santo, povo abençoado. Você acredita nisso, irmão? Então dá um glória a Deus. Então, o inimigo usa todas as suas táticas, suas armas, para te manter numa vida de preocupação, uma vida de desespero, num ativismo exagerado. Você tem tempo para orar? Não. Hoje eu não tive tempo para orar, não tive tempo para ler, não tive tempo para nada. E é isso que o inimigo quer. Te manter preso nessas armadilhas, nesses gatilhos da mente, prisioneiro de sentimentos, ressentimentos, pensamentos. Quando o inimigo consegue fazer isso, é menos um guerreiro no exército, irmão. Então não dá confiança para ele, não. Não dá confiança para o inimigo. Você diga para ele, eu sei quem eu sou, rapaz. Sai do meu caminho, senão eu vou passar por cima. Não tem negócio com você. Eu sei o que eu quero para a minha vida. Eu já ouvi a voz de Deus. O Senhor já falou comigo. E é a casa de Deus que eu quero. Acabou esse negócio de ficar sentando na mesa para negociar. Não tem mais negócio com você. Eu tenho aliança com Deus. Essa frase é boa. Eu não tenho negócio com o inimigo. Eu tenho aliança com Deus. Essa frase é boa, né, irmão? Eu não tenho negócio com o inimigo. Eu tenho aliança com Deus. Você pode dizer amém por isso e dar glória a Deus? Então, em Abraão, aqui se estabelece uma nação, um povo, uma descendência. Porque as promessas para Abraão, elas eram geográficas, hereditárias e de muita riqueza. Então essa promessa se estendia aos que estivessem ao lado de Abraão. Porque a promessa não era um território, não era bens, mas era uma descendência. Era o que, irmãos? Uma descendência. Então não se equivoque quanto à promessa do Senhor para a sua vida, porque a bênção do Senhor se manifestaria a partir da prosperidade, a partir do território. Isso seria testemunho sobre a vida dele, mas a promessa era o quê? Uma descendência. Quando Deus chama Abraão, Abraão não tinha filhos, e Deus diz para Abraão, Abraão, eu vou te exaltar e você vai ser um pai de multidão.
O nome Abrão, sem o A, né? Abrão, só Abrão, significa pai exaltado. E Sara, Sara, princesa. Agora, irmão, como que alguém tem um nome de pai exaltado sem ter filhos? Está entendendo, irmão? Como que alguém tem um nome de pai exaltado, mas ele não podia gerar filho? Então tem alguma coisa errada. Quando Deus troca o nome de Abraão, e não foi só a troca de um nome, mas ali trocou o destino dele, mudou todo o histórico dele. A partir dali, ele estava pronto para gerar filhos. É como se Deus, trocando o nome de Abraão para Abraão, e de Sara para Saraí para Sara, né? Deus ali estava, é como se Deus estivesse organizando o útero daquele casal, para que o milagre começasse a acontecer. Eu creio que nessa noite, irmão, vou chamar de úteros espirituais. Quantos sonhos você carrega dentro de você? Quantas promessas você carrega sobre a tua vida? A minha pergunta é, você vai crer ou vai desistir? Você vai crer naquilo que Deus pode fazer ou vai continuar tentando a sorte? Porque andar com Deus não é tentar a sorte, irmão. Deus, quando entra na história de alguém, entra para resolver, entra para decidir. Deus não entra para dar jeitinho. Não, agora, imagina a pessoa contando o testemunho, né, pastora? Irmão, quero dar o meu testemunho. O meu marido estava bebendo, mas agora ele bebe pouco. Você imagina? Ele fumava 4 maços de cigarro por dia, agora está fumando só 3. Irmão, a obra de Deus é completa. E tudo aquilo que Deus começa, Ele termina. Então a obra que Ele começou na tua vida, Ele vai terminar. Eu não sei qual é o tempo que você está, eu não sei, mas Deus manda dizer isso para você. É o tempo de Deus chegar na tua vida e cumprir aquilo que você sabe que é promessa. Deus já usou um monte de gente. Deus não está usando mais um pastor para você, não. Deus já usou um monte de gente para você, para dizer, o que eu tenho para fazer na tua vida é algo grande. E mais uma vez está dizendo, olha, eu não desisti de você. Eu não desisti de você. É você que está resistindo. Então a primeira coisa, o Senhor deu uma ordem para Abraão. Vamos dizer juntos, o Senhor deu uma ordem para Abraão. E é ordem, não é pedido, é ordem. Olha o texto, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. O que está em jogo aqui, irmãos? Uma coisa chamada obediência. O que está em jogo? Obediência. Porque a obediência, diante da ordem, era o ponto de partida para que a promessa se cumprisse. Quando a Bíblia diz assim, melhor é obedecer do que sacrificar, irmão, a Bíblia não está brincando com esse negócio. A Bíblia está dizendo isso aqui para preencher as linhas da Bíblia, mas Deus está dando para a gente uma direção, uma ordem. Quando você obedece, você faz menos esforços, porém os resultados são maiores, irmão. Quem quer viver esse milagre na sua vida? É menos esforço, mas o resultado, irmão, é rápido, vai acontecendo. Agora, a disposição em obedecer é a chave para que o melhor de Deus se cumpra na tua vida. Quem quer o melhor de Deus? Então guarda isso, obediência. Nós não temos dificuldade em receber promessas. Mas sabe qual é a nossa dificuldade, irmão? Obedecer às ordens de Deus. Principalmente quando ela nos tira, sabe da onde? Da zona de conforto. De uma condição estável, de uma vida sossegada, segura. Agora guarde o que eu vou te dizer. Seu sonho só se tornaram, o seu sonho, né? O sonho de Abraão, só se tornaram realidade, só se tornarão realidade, se você estiver disposto a obedecer às ordens dadas por Deus, que dão início ao cumprimento das promessas que Ele tem para a sua vida. Irmão, responda para mim, obedecer é fácil? É, irmão? Depende, né? Depende da proposta, né? Se a minha esposa falar assim para mim hoje, eu vou te levar para jantar comigo e eu pago a conta. Eu não vou resistir de jeito nenhum. É até uma ordem, né? Eu obedeço na hora, irmão. Agora, imagina, irmão, tem tipos de obediência que é fácil. Agora, eu aprendo que andar com Deus, essa obediência está ligada a uma coisa chamada renúncia. Diga comigo, renúncia. E nesses 33 anos caminhando no Evangelho, irmão, a renúncia para mim
é algo didático. E é algo diário. Todo dia eu acordo com aquela perspectiva. O que eu preciso renunciar? Para que Deus venha e faça um pouco mais dessa obra que Ele começou. Amém, irmão? Obediência. Obedecer é o caminho. A segunda coisa, o Senhor fez uma aliança com Abraão. O que o Senhor fez com Abraão? Olha o versículo 4 e 5. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abrão, porque por pai de numerosa nação te constituí. Então nós não temos muita compreensão acerca da força, do poder e da abrangência de uma aliança no contexto bíblico. Porque a aliança que Deus tem conosco, ela está fundamentada em uma coisa, na sua palavra. A aliança está fundamentada onde? Na sua palavra. E a única coisa, irmão, que eu acredito que não está acima de Deus, mas a única coisa que condiciona Deus nessa terra é a sua própria palavra. Porque Ele diz que Ele não vai mudar a sua palavra. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra, ela vai se cumprir, ela não vai passar. Então Deus está condicionado à sua palavra. Significa que aquilo que Deus falou, Ele está comprometido com isso. Então a aliança é mais do que um contrato. É um compromisso entre duas partes, duas pessoas. Então a aliança que Deus tem conosco, ela está fundamentada na palavra. A aliança de Deus conosco está selada aonde? Através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Por quê? Porque Deus não só falou, Deus falou e fez. Deus falou e fez. Não foi só uma aliança de palavras, foi uma aliança de gestos, foi uma aliança de entrega. E o nível da tua entrega vai determinar aquilo que você vai conquistar diante de Deus, irmão. O nível da minha entrega vai determinar onde eu vou chegar na obra que Deus tem para realizar na minha vida. Quem está pronto para entregar nessa noite? Então a aliança de Deus conosco, ela está garantida pela eternidade, porque Cristo ressuscitou, e Ele deu poder eterno a essa aliança. Então a espera da sua promessa está na fidelidade de Deus quanto à sua aliança. Então não depende de Deus, depende de quem, irmão? De nós, cumprirmos o acordo. Aliança é compromisso. Eu faço a minha parte, a outra parte faz a sua. E eu creio que Deus está disposto a abençoar o seu povo, irmão. Deus está disposto a abençoar o seu povo. Deus não quer ver o seu povo humilhado, envergonhado, quer ver o seu povo passando necessidade, ver o seu povo na terra, sabe, vivendo uma vida de vergonha. Deus não tem prazer nisso. Quando Deus faz o chamado de Abraão, demorou alguns anos, irmão, pelo menos 24 anos, para se cumprir o que Deus falou na vida de Abraão. Minha mãe disse que orou 11 anos, minha mãe estava comigo hoje em casa, mora em Curitiba, e ela falou para mim, eu orei 11 anos pela sua vida, irmão. Meu filho, eu orei 11 anos por você. Tem gente que com um mês já está desistindo, com 3 semanas quer saber de uma coisa, né, irmão? 6 meses eu quero, esse negócio de igreja não dá certo não. Eu vou voltar para Corimba, vou voltar para Macumba. Irmão, é verdade. Eu conheço histórias assim, de pessoas que desistiram. Que desistiram da fé. Não é uma crítica, é uma escolha. Mas cada escolha que eu faço, ela traz as suas consequências. Amém, irmão? Cada escolha é uma consequência. Abraão decidiu crer. Creu contra a promessa, porque não era óbvio. Quando Deus disse que ele seria pai, a mulher já tinha perdido o período, né, de ovulação. Abraão ainda era estéril. E Deus dizia, eu vou fazer a obra, irmão. 24 anos esperando a promessa. Só depois de 99 anos que a promessa se cumpriu. 24 anos esperando. Eu quero aprender com Abraão, irmão. Eu quero aprender com esse homem. Eu creio que eu não vou precisar esperar tanto não, né, irmão? Amém? E nem você vai precisar esperar tanto não. Porque a Bíblia está aqui para nos ensinar a rota. A Bíblia está aqui para nos dar orientação. Se eu ler a Bíblia e colocar em prática, irmão, é impossível dar errado. É impossível dar errado. A terceira coisa, o Senhor deu promessa a Abraão. O que Deus deu para Abraão? Promessa. E disse o Senhor a Abraão, e depois que Ló separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente,
para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Abraão e Sara morreram na fé, sem o cumprimento de algumas das promessas, mas ele viu de longe, e crendo nelas, abraçando-as. Então esse é o posicionamento que o Senhor espera que você tenha diante das promessas que ainda não se cumpriram. Esse é o posicionamento. Número 1, sustentar a visão, permanecer crendo e decidir apropriar-se do que lhe foi prometido pelo Senhor. Então qual é o primeiro posicionamento? Sustentar a visão. Qual é o primeiro posicionamento? Sustentar a visão. Visão é um sentido que amplifica os nossos horizontes e limites, irmão. Visão tem a capacidade de levar alguém a lugares que simplesmente os recursos naturais não podem te levar. Visão não se limita ao físico, ao empírico. Visão transcende os olhos, transcende a luz. Visão é virtude, visão é algo sobrenatural. Olha a definição: visão que você tem com relação ao seu amanhã faz diferença nas escolhas e decisões que você tem hoje. Então o futuro tem a missão de nos fortalecer e nos impulsionar em direção a Ele. Eu acredito que o que mantém um atleta numa competição é a linha de chegada, irmão. É porque ele já se viu lá atravessando a linha de chegada. Irmão, olhe para o futuro e não coloque obstáculos, não, porque o futuro ele tem a missão de te fortalecer e de nos impulsionar em direção a Ele. Quem está pronto para isso, diga amém. Segundo posicionamento, permanecer crendo. Qual é o segundo posicionamento? Permanecer crendo. E o que é crer, pastor? Confiar, esperar com convicção. Abraão viveu seguro das promessas que recebeu e contribuiu a sua vida, né? E construiu a sua vida fundamentado na promessa. Abraão sabia que o seu legado era maior do que a sua vida. Então, muitas pessoas às vezes estão estagnadas na vida até que uma promessa se cumpra. E não edificam nada, não constroem um legado, não experimenta a fé, não cresce espiritualmente, não cria raízes, não floresce e não dá frutos. Então, o chamado de Deus é permanecer crendo. Então, mesmo quando o que eu estou vivendo ainda não é o que estou esperando, eu continuo o quê? Perseverante na minha fé e vivendo no vigor do que eu creio. É não abrir mão da promessa, porque ela não chegou no tempo que você queria. E Deus sabe o que é melhor para mim. Por que Deus não me deu tudo ainda que eu já pedi? Já parou para pensar nisso? Por que Deus não me deu tudo ainda que eu já pedi para Ele? Porque Deus sabe o que é melhor para mim, irmão. Tem coisas que Deus está preparando primeiro você, para depois Ele entregar o que Ele prometeu. Tem alguém aqui comigo nessa noite, irmão? Eu não sei se está fazendo sentido para você, mas eu digo isso: Deus não prepara bênção para ninguém, irmão. Deus prepara você para a bênção. Você entendeu, irmão? Se a gente entende isso e vive essa verdade, as coisas ficam leves. Eu gosto dessa frase: crer é viver debaixo de uma convicção e não debaixo de uma condição. Essa aqui eu quero ler com vocês. Vamos ler juntos? Crer é viver debaixo de uma convicção e não debaixo de uma condição. O terceiro posicionamento: decidir apropriar-se do que lhe foi prometido pelo Senhor. Vamos dizer juntos: decidir apropriar-se do que lhe foi prometido pelo Senhor. Quais as verdades e esperanças que você tem abraçado em sua vida? Apropriar-se é tomar posse daquilo que me foi concedido por direito e herança. Então, a banalização das promessas faz com que ela caia no esquecimento e no abandono. Então, é preciso adotar as promessas de Deus para a sua vida e torná-las suas pela palavra, torná-las suas pela confissão, tornar-se senhor das promessas, mesmo que ela seja desfrutada somente pelos seus descendentes. Isso é uma coisa que me ensinou muito na minha viagem a Israel, há alguns anos atrás, com a tâmara.
Eu ouvi o guia dizer assim: quem planta tâmara, não colhe tâmara. Eu não entendi, né, irmão? É porque demora, naquela época, hoje tem técnicas mais avançadas, mas demoraria pelo menos 70 anos para começar a dar o primeiro fruto. Então, provavelmente, quem planta tâmara não vai comer tâmara. Só que, irmãos, não importa, porque tem coisas que não é para mim, tem coisas que é para a próxima geração, porque o que está em jogo não é só você. Que se fosse só a gente, né, irmão? O que está em jogo é a minha geração. O que está em jogo é aqueles que vêm depois de mim. O que eu vou deixar para eles? Dívida? Ou eu vou deixar crédito? Eu vou deixar uma estrada cheia de floresta, uma estrada toda esburacada, ou eu vou pavimentar o caminho para... Eu decidi que eu não vou deixar dívida para a minha geração. Eu quero deixar uma estrada, um legado, diga comigo, legado, para a minha geração. Olha essa frase: o que te move são as promessas que um dia você recebeu do Senhor, ou são as decepções, as circunstâncias, as perdas ou os desertos? O que te move, irmão? São as promessas, não são? Eu tomo posse das promessas que Deus tem para a minha vida. Então tome uma posição nessa noite com relação às promessas do Senhor para a sua vida. Um dia você chegou aqui sem nenhuma promessa de bênção, sem esperança, carregando perdas em sua vida que fizeram com que você perdesse as forças. Então uma promessa é capaz de nos sustentar por toda uma jornada, irmão. Uma promessa, é capaz de você acordar todos os dias pela manhã decidido a viver, decidido assim: a vida é maravilhosa. Sabe por quê? Porque tem sentido, tem destino, tem promessa de Deus para se cumprir na minha vida, e eu acredito isso. Eu tenho orado ao Senhor: Senhor, enquanto houver promessa de Deus na minha vida, eu quero estar aqui. E quando eu sei que quando tem promessa e tem propósito, sabia que ninguém pode te tocar? Que nem a morte pode tocar em você, que ninguém pode te tirar dessa terra, enquanto você tem promessa de Deus e está vivendo o propósito que Ele tem para a tua vida. Não é, Juju? A Juju, eu estava lembrando da Juju esses dias. A Juju é um testemunho de milagre aqui na igreja. Há pouco tempo tomava 6 medicações controladas, irmão. Eu estou contando porque ela já contou aqui do altar. Aí, irmão, chegou na igreja, eu me lembro o dia que você falou que foi no culto. O culto ficou no terraço lá de casa. Lá no terraço Deus está fazendo milagre. E ela falou que ela chorava muito naquele culto. E o pai dela estava no culto. E já assistia um pouco da situação que eles viviam dentro de casa, de apelo para suicídio o tempo todo, com 14, 15 anos de idade, é isso mesmo? E ele falou que nesse dia achou que ela estava em depressão, chorando. Só quando ela entrou no carro, né, o pai perguntou, falou: pai, não é não, é que eu senti uma coisa, eu senti uma alegria, eu senti assim, uma coisa que eu nunca senti na minha vida. Ela falar para a gente: pastor, teve um dia que tem muitos anos que eu não sei o que é colocar a cabeça no travesseiro e sentir o travesseiro, pastor. Era uma loucura. Aí foi para o encontro com Deus, irmão. Lembra do encontro com Deus? E lá no encontro com Deus, 3 dias na presença de Deus. Quando chegou em casa, irmão, as pessoas já começaram a ver a diferença. E chegou para o médico foi tirando as medicações dela. Com 3 meses já começou a tirar algumas medicações. Eu não sei como é que está hoje. Como é que você está hoje? Está bem? Sabe, irmãos, essa obra que Deus vai fazendo na nossa vida é perfeita, é maravilhosa. Eu tenho promessas de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha geração, sobre essa igreja. Eu tenho promessas de Deus e eu creio no nome de Jesus. Enquanto tem promessa de Deus, irmão, ninguém pode te tirar dessa terra. Então uma promessa pode te desenvolver a honra. Aliás, uma promessa pode devolver a honra, despertar sua esperança, te curar, te libertar, fazer ressuscitar a sua fé. Uma promessa pode restaurar seu casamento, restituir a sua vida financeira, devolver a sua saúde, o seu vigor, trazer de volta o filho perdido, curar o seu coração destruído, devolver a alegria da tua vida, remover o luto. Uma promessa pode acender uma luz no seu coração para novos sonhos. Quem aqui recebe, diga glória a Deus. Eu quero terminar lendo Joel, os músicos podem subir. Joel no capítulo 2, 21, 27 diz assim: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus,
porque ele vos dará justa medida. A chuva fará descer como outrora, a chuva temporã, a seródia, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador e pelo grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente conosco, e o meu povo jamais será envergonhado. E sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu, o Senhor, o vosso Deus, não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Quem recebe essa palavra, fica de pé nessa noite. Eu quero orar pela tua vida, irmãos. Eu creio nisso. O que te move são as promessas que Deus tem para a tua vida, e não as decepções que você viveu um dia. Eu sempre digo que as minhas frustrações e as minhas decepções foram eventos que aconteceram, não é o meu destino. Você está entendendo, irmão? A frustração na vida de um crente não é um destino, é um evento, que aquele dia deu errado, mas não significa que vai dar errado todo dia. Entendeu, irmão? Depende de como você aceita, de como você aceita as coisas. Porque o que move o teu coração são as decepções ou são as promessas que Deus tem para a tua vida? Se a gente não vigiar, o inimigo vai usar essas armas contra a gente mesmo, para trazer aquele sentimento de incapacidade. Se tem uma arma que o inimigo usa o tempo todo, é tentar pegar o nosso passado e dizer para você aqui, ó, você não é isso não. Você está entendendo, irmão? E quando o inimigo chegar diante de você com o seu passado, você mostra o futuro dele. Amém, irmão? Porque o meu futuro está nas mãos de Deus. Agora Satanás não. Ele será lançado no lago de fogo e enxofre, irmão. O futuro dele já está sentenciado, o meu e o teu não. O que Deus sentenciou é que eu vou viver nessa terra tudo aquilo que Ele me prometeu. Levanta a tua mão direita, fecha os seus olhos e ore comigo, diga, eu não abro mão das promessas que Deus tem para a minha vida. Diga, no nome de Jesus, eu não vou viver paralisado por palavras, por sentimentos. Eu creio que existe uma ordem de Deus ao meu respeito, e eu estou disposto, diga, eu estou disposto a cumprir tudo aquilo que o Senhor ordenou, porque eu sei que Ele é fiel na sua promessa, Ele não muda, Ele não falha, Ele está presente em todo o tempo. Diga, no nome de Jesus, eu, a minha casa e a minha geração iremos desfrutar do melhor dessa terra. Chega de uma vida vazia, sem sentido. Coloque a mão no teu coração e diga, Espírito Santo, gera propósito no meu coração, porque eu sei que o Senhor me criou para algo maior. Eu não sou fruto de um erro, do acaso. Eu sou fruto dos sonhos de Deus na terra, e eu viverei tudo aquilo que o Senhor disse ao meu respeito. Eu não abro mão 1 centímetro, 1 milímetro do que Deus tem para a minha vida. Eu me posiciono hoje, porque quando eu me posiciono, tudo em minha volta se organiza. Diga, eu me posiciono diante dessa situação, diante dessa vergonha, e eu me levanto para defender a minha geração. Eu creio e viverei na convicção daquilo que Deus falou comigo, e eu creio que é para eu viver. Diga, o futuro. Diga o futuro. Diga, futuro. Eu me apresento para viver os meus melhores dias. Diga, futuro. Eu me apresento para ser o Davi da minha geração. Diga, eu me levanto e reconheço o Senhor Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador.